Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero trazer uma reflexão nesse momento para todos, que estão ouvindo agora este vídeo. No livro de 2 Crônicas, capítulo 29, eu quero ler o 3, o 9 e o 10. Uma reflexão de decisão, de escolha e de atitude. Veja o 3. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Veja o versículo 9. Porque eis que nossos pais cairá a espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Versículo 10. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. O homem inteligente, ele vê a situação da sua vida, da sua casa, a situação que você vive, o que você está observando em sua volta, como está a sua vida. Ezequias, ele viu a decaída da sua família, da sua casa, dos seus filhos, esposas, de todo aquele povo ali que estava escravizado e estava nas mãos do rei Sinaqueribe, que é o rei da Síria, e ali eles estavam presos a eles. Mas ele, analisando a história, o contexto, sabendo que ele estava naquela situação por conta do pecado do seu pai, das coisas erradas que o seu pai tinha feito. Então, o que foi que ele fez? Ele transformou tudo que o seu pai fazia ao contrário, né? Aquilo que o seu pai fazia, ele começou agora a tirar a imundícia da casa do Senhor, limpar o altar, fazer a limpeza, agora limpar a casa, fazer a santificação, oferecer sacrifício, expiação do pecado pelo povo e agora convidar Deus para dentro de si, porque a história do homem tem que ter Deus por ela. Deus tem que estar na nossa história para que o negócio dê certo, para que a história, a nossa vida, a nossa batalha, para que nós sejamos vencedores. Então Ezequias, ele tinha tudo para ser ruim, tudo para fazer coisa errada, e tudo para dizer assim, eu não quero ser rei, eu não quero esse negócio de rei, porque meu pai fazia coisa errada. Os levitas erraram, todo mundo erraram, então eu não quero isso para mim de jeito nenhum. Vamos deixar a cidade sem rei, sem domínio, vamos deixar a cidade de todo jeito. Só que quando a gente que tem Deus no coração, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que a gente está vendo que as coisas estão erradas, alguém não está fazendo certo, então o melhor não é a gente fugir e deixar a bagaceira acontecer. O que é que tem que fazer? A gente tem que tomar atitude, como disse aqui no versículo 3, que ele no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e reparou. Quem quer, nem espera pelos outros e nem espera para depois. Tem ação, atitude e faça a boa escolha. Escolha o que é reto, o que é certo aos olhos do Senhor. Independente de A ou de B que está fazendo errado, independente de A ou de B que fala o que não vive. Se você acha que A e B falam o que não vive, você acha que A e B está fazendo errado, então mude o quadro dessa história. Louve, glorifique, exalte, busque ao Senhor. Vá além daquilo que você está hoje e busque e faça diferente. E faça a diferença onde você está, para que aqueles maiores do que você olhe em você e se espelhe e veja a diferença em você. Deus, ele não está preocupado com cargo, ele não está preocupado com posição, ele não está preocupado com a sua posição financeira, ele não está preocupado com o que você tem, ele está preocupado com o que você é. O que ele quer é aquilo que você tem dentro de você como uma dádiva do Senhor, apresente para os que estão fora. Mostre aquilo que você é, ou o melhor de você para Deus. Ajude aqueles que estão distantes, que estão fora. Busque a Deus. Ore
pela vida daqueles que estão caídos, daqueles que estão cansados, oprimidos, daqueles que estão cegos, daqueles que não conseguem viver metade da metade do que prega, do que fala. Então busca ao Senhor por essas vidas. Oramos a Deus por essas pessoas. Mas nós temos que ser a diferença no meio do povo. Ezequias fez a diferença no meio do povo. Ezequias mostrou que era diferente do seu pai. Não era diferente de outro rei qualquer, do pastor, do presbítero, do diácono. Ele foi diferente do seu pai. Porque não importa a pessoa. Se fez o que é errado aos olhos do Senhor, você também tem que mostrar a diferença. Você tem que fazer diferente. E não desistir no fazer de jeito nenhum. Se tem alguém fazendo errado, e você está vendo onde está o erro, deixa Deus trabalhar na tua vida para você fazer o certo. E aquela pessoa que está fazendo errado, Deus vai tratar com ela. E você vai fazer o certo para chamar a atenção dos que estão fazendo errado. E Deus abençoar a tua vida. Ezequiel diz: está faltando alguma coisa para melhorar o negócio. Está faltando algo importante no meio do povo. Porque o povo está cativo, as mulheres foram levadas presas, os filhos foram levados presos, as filhas. Todo mundo estava cativo ao rei da Síria, escravizado. Ezequiel disse: eu não quero isto para a minha vida. O que eu quero é que fazer um convite para o meu Deus, porque eu sei que só Ele pode operar na minha vida. Só Ele pode transformar este lugar, mudar o quadro da história. Se você quer mudar o quadro da história da sua vida, mesmo com as decepções que você tenha com as pessoas, você tem se decepcionado com os outros, se decepcionado com pastores, se decepcionado com a igreja. Não olhe para a decepção de igreja, não olhe para a decepção de pastores ou de pessoas. Olhe para Cristo. Foi por isso que Ele morreu na cruz. Veio para salvar a nós. E como fala lá em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 6, que Jesus nos constituiu rei e sacerdote de si para Deus, para que a gente pudéssemos, por decisão, por escolha, para que a gente pudesse, com a autoridade de rei, com a liberdade de rei, escolher esse Deus, escolher fazer o certo, escolher adorar a Deus, escolher andar no caminho do Senhor em retidão, e também o poder e a autoridade de sacerdote que Ele nos deu, você próprio dobrar o joelho e pedir perdão pelos seus pecados. Porque não é o pastor que lhe perdoa, não é o pastor que perdoa os seus pecados, nem tampouco, irmãos, não é obreiros que perdoam o seu pecado, não é a igreja. Quem perdoa os seus pecados é Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz. E você é sacerdote e rei de si próprio, para ter a liberdade, para ser livre de escolha e para você pedir perdão, fazer a expiação pelo seu pecado. Mas, porém, decida fazer diferente. Se tem pessoas fazendo errado, faça diferente. Acais fez errado, Ezequias fez diferente, e era o seu pai. Era o seu pai, ele poderia dizer: é meu pai, eu tenho que seguir o meu pai. Ele não quis seguir de forma alguma, mesmo sendo seu pai, porque ele não estava seguindo a pessoa, mas ele estava seguindo a palavra de Deus. Ele viu que estava errado e que ele estava fazendo ao contrário do que estava escrito na palavra de Deus. E o que foi que ele disse? Se ele está fazendo errado ao contrário da palavra de Deus, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer o correto, eu vou fazer o certo, de acordo com a palavra de Deus. Quer mudança na tua vida, na tua casa, na tua família? Não olha para o pastor, não olha para o dirigente, não olha para o homem. Resumindo tudo, não olhe para o homem nem para a mulher. Independente que seja sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, o pastor, o irmão da igreja, um obreiro. Não olhe para o homem. Se você olhar para o homem, você cai igual o homem ou pior. Mas olhe para Jesus Cristo. Faça a sua parte. Se você consegue enxergar os erros dos outros, veja onde é que está a falha em você.
e faça correto. Ou então, vou falar melhor ainda, se você acha que os outros estão errados e você é certo. Então, pratique isso que você acha que é certo, para que as pessoas vejam a diferença em você, até mesmo a igreja veja a diferença em você, que o pecado está grande. As coisas, irmãos, estão cada vez mais, a iniquidade, o pecado está se multiplicando, que está conseguindo invadir a igreja, entrar dentro da igreja, através de pessoas. Consegue penetrar na vida até de líderes. Mas eu digo uma coisa a você. Aquele que é escolhido, aquele que é separado de Deus para fazer a obra do Senhor, para mostrar a diferença, não é pelo cargo, não é pela posição eclesiástica, não é pela posição financeira, nem tampouco pelo que você tem ou pelo que você fez, não é pelas obras. Mas sim, é dom de Deus. É você ter amor no coração, até mesmo por aqueles que errou contra você, por aqueles que lhe incriminou, por aqueles que lhe julgou. Perdoe, tenha amor no seu coração, use o amor de Jesus e perdoe, porque Jesus disse assim: aquele que não consegue perdoar o seu irmão, Deus também não perdoará ele. Porque como é que você quer o perdão de Deus se você não perdoa o seu irmão? É difícil, mas Jesus nos ensina dessa maneira. E temos que agir, temos que fazer. Vamos deixar de olhar para A, deixar de olhar para B, mas vamos olhar para Jesus de Nazaré. Vamos olhar para Ele porque Ele não tem pecado, Ele não errou, Ele não falhou. Vamos obedecer a Sua palavra, independente até mesmo de quem está pregando lá em cima não está obedecendo. Eu já ouvi pessoas falar assim, que as pessoas pregam, mas não vivem. Prega o amor, mas não vive. E daí? Está pregando certo? Tá, mas não está vivendo. E daí? Quem vai pagar o preço é quem não está vivendo. Mas quem está recebendo a pregação, a palavra, e está guardando no coração, está praticando ela, vai viver o melhor de Deus. Vai ter o melhor de Deus. Se um pastor estiver pregando para você a palavra de Deus correta, genuína, verdadeira, e ele não estiver vivendo, não tem problema algum para a sua vida. Vai ter para a vida dele que está errado. Ele vai pagar o preço. Mas você, que está ouvindo aquela palavra verdadeira que ele está pregando ali, guardar no seu coração e praticar a verdade, Deus vai te abençoar e te levar para o céu. E o pastor que está errado, infelizmente, se ele não se consertar, vai ficar. A diferença não está naquilo que você faz. A diferença não está naquilo que você ouve do Senhor. Ou das pessoas, não, na verdade. Mas sim naquilo que você pratica com amor de Jesus Cristo no teu coração. O amor é a fonte da salvação do ser humano. Qualquer ser humano na face da terra que tiver amor e praticar ele vai ser salvo. Escuta o que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Quem tiver amor e praticar vai ser salvo. E aquele que pregar o amor e não praticar, o que é que acontece com ele? Ele vai conseguir salvar alguém, mas não consegue salvar a si próprio. Só isso. Ah, mas eu não vou à igreja porque o pastor prega amor e não vive amor. Infelizmente, se ele prega amor e eu recebo a palavra de amor que ele prega e eu vivo aquela palavra que ele pregou, ele está conseguindo salvar a minha alma, mas não está conseguindo salvar a dele. E se eu consigo enxergar isso, eu tenho que orar pela vida do pastor ou dos irmãos que pregam isto. Orar pela vida deles, porque o poder de julgar não está nas minhas mãos, nem na sua, mas está nas mãos do Senhor, Deus. Só Ele é um justo juiz. Só Ele pode fazer esta ação. Então, não adianta a gente falar, não adianta a gente querer criticar, mas temos que obedecer a palavra do Senhor, que está escrito. Se você não consegue obedecer a palavra de Deus, me desculpa lhe dizer,
você é um ateu, não acredita em Deus. Porque a Deus, ele vem através da sua palavra. Se você é um ateu, infelizmente, se você não mudar o seu jeito de ser, de agir, ou de acreditar em Deus, que a salvação da alma, ela vem pela palavra do Senhor. Na verdade, se você é um ateu, você nem acredita na salvação, que a salvação vem de Deus. Então, se você é ateu, se você não acredita em Deus, você também não acredita na salvação. Mas eu digo uma coisa para você. Peça a Deus misericórdia, porque Deus te ama. Não importa a situação que você esteja, Deus te ama. Essa palavra é para todos aqueles que estão, nesse momento, criticando alguém, achando que A e B não faz certo, isso. Você consegue enxergar o erro de todo mundo. Mas só tem um detalhe, você não está conseguindo enxergar o seu erro. E o mais importante é você enxergar o seu erro. Porque os erros dos outros, eles têm que enxergar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque não adianta o outro examiná-lo. Porque se ele não se examinar, ele não está reconhecendo nunca que errou. E o perdão não vem por uma palavra qualquer. O perdão vem pelo reconhecimento de coração. Deus está pronto para te perdoar. Se você reconheceu que errou e parar de praticar o erro, você está pronto para ser perdoado por Deus. Pode ter certeza disso. Você pode ter pecado até ontem, se prostituído. A prostituição é coisa de Satanás, do inimigo. Se você usou droga, se você bebeu, se você fez qualquer coisa que desagradou a Deus, até ontem, ou até hoje, ou até agora, e parou para ouvir este vídeo, eu digo a você nesse momento, se você está arrependido de coração, e você pede perdão a Deus, você tem autoridade como rei, que é livre, e como sacerdote para fazer a expiação pelo seu próprio pecado. Peça ao Senhor Jesus, dobre o seu joelho e peça ao Senhor Jesus que Ele vai te perdoar. Peça a Deus o perdão, que Ele vai te perdoar. Peça a Deus para livrar você do mal, que Ele vai te livrar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito. Deixe o seu like, o seu joinha. E você possa estar compartilhando para aqueles que precisam também de uma palavra igual a essa, poder estar recebendo, né, e aceitando a palavra do Senhor. Se você não é crente, se você ainda não tomou uma atitude, uma decisão de ser um crente, o que é ser um crente? É servir a Deus em espírito e em verdade, é buscar a Deus, é acreditar que Deus pode salvar a tua alma, e acreditar e praticar de verdade. Então, se você ainda não é, você possa agora estar dobrando seu joelho aí e dizendo ao Senhor, Senhor, escreve meu nome no livro da vida e a partir de hoje eu quero ser um crente fiel a Ti e que também você pode estar falando, né, através deixando um comentário embaixo e a gente vai estar orando pela sua vida. Se você tem um desejo de aceitar Jesus, deixe um comentário embaixo que a gente vai estar orando pela sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima, no nome de Jesus.